12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Estamos agora indo para a 8ª maneira. E essa 8ª maneira é muito importante, tá? Assim como todas as demais, claro. Mas eu acredito que de alguma forma, todos nós em algum momento já passamos por algum tipo de ofensa dentro do ambiente da igreja. A 8ª maneira fala sobre superar as ofensas. Olha como esse capítulo, esse tema, ou essa maneira é interessante de ser estudado. Até recomendo que você assista esse vídeo mais de uma vez. Para quê? Para que você possa, de alguma forma, preparar o seu coração, né? Estar sempre preparado para que essa armadilha tão perigosa, que é a armadilha da ofensa, ela não venha dar um bote em você. Afinal de contas, a gente entende, né? Não existe uma igreja perfeita. Venho falando isso desde o primeiro vídeo, e no primeiro vídeo nós abordamos muito isso, né? A nossa igreja, a igreja que eu sou pastor, a igreja que você congrega, se for a mesma que a minha, mas se não for, eu quero dizer a você, não é perfeita. Sua igreja não é perfeita, seu pastor não é perfeito. É claro que a gente não está aqui querendo exaltar, enaltecer as imperfeições, mas uma coisa é certa, né? A gente tem que entender que a nossa igreja não é uma igreja infalível. Amém, querido? A gente tem que procurar todos os dias as coisas boas que a nossa igreja tem a nos oferecer. E com certeza, se você procurar, você vai encontrar. Lá no primeiro vídeo eu falava sobre você não ser parte da reclamação, mas ser parte da ajuda. E esse é um bom começo para você ter como base hoje, amém? Para você evitar essa armadilha da ofensa, que é uma armadilha, vou te falar, viu? É uma armadilha que pode destruir a vida de qualquer pessoa, amém? Então, além das imperfeições que a sua igreja possui, eu quero incentivar você, queridos, nessa tarde, nesse momento pela manhã ou à noite, eu não sei qual horário que você vai assistir esse vídeo, a você fazer parte da sua igreja no sentido de torná-la cada vez melhor, amém? Esse vídeo que nós tratamos sobre essa 8ª maneira, assim como os vídeos anteriores, nós vamos abordar esse vídeo em 2 etapas, amém? Essa etapa de hoje eu vou falar um pouco sobre, não vou falar algumas, né? Vou citar mais do que algumas, amém? Razões pelo qual as pessoas de alguma forma ficam ofendidas. Eu lhe pergunto, Deus chamou você para você fazer parte da igreja que você congrega? Foi Deus mesmo que colocou você lá? Bom, essa é uma pergunta muito importante para você responder. E é interessante porque geralmente quando eu recebo pessoas na minha igreja e quando eu estou para orar por alguém para ir embora da nossa igreja, eu sempre pergunto, foi Deus que enviou você para cá? Na ida eu pergunto, é Deus que está mandando você ir embora? Porque eu vou lhe falar uma coisa, queridos. Se é Deus quem mandou você frequentar, congregar, estar plantado na igreja que você está plantado, eu quero dizer uma coisa, você precisa ouvir a voz dele e permanecer lá, amém? Em muitos casos a gente ouve pessoas dizendo assim, não pastor, chegou meu tempo, Deus mandou eu ir embora, Deus mandou eu ir para tal lugar e tal. E eu sempre fico, sabe, com o pé atrás quando eu escuto isso, porque eu não acredito em um Deus que em uma hora pede uma coisa, direciona para uma coisa e em outro momento está dando uma outra direção completamente diferente, né? Então, às vezes quando a gente pergunta, né, às pessoas, por que você está saindo da igreja? Imagina, irmãos, eu já tive pessoas que me procuraram para dizer, não, pastor, estou saindo porque o som da igreja é muito alto, estou saindo porque aqui tem pouca música, ou tem muita música, estou saindo porque eu vejo que os cultos aqui demoram demais, ou são rápidos demais, né? Eu estou saindo porque o ar-condicionado aqui é muito frio. Passamos agora um tempo no calor lá e eu vi pessoas, não, pastor, eu estou saindo porque a igreja é quente demais. Queridos, é interessante, né? Olha que motivos as pessoas muitas vezes saem. Eu estou saindo porque fulano tal me fez mal, eu não consegui superar isso, tal coisa aconteceu. E é interessante que os motivos pelos quais as pessoas saem das igrejas, meus irmãos, são os mais variados possíveis. É impressionante como isso acontece. O que poucas pessoas sabem, ou que na verdade essas poucas que saem sabem, é que sempre existe um caminho que a gente pode contornar situações assim que possa estar acontecendo na sua igreja. Na verdade, a grande maioria das pessoas saem das igrejas, queridos, porque elas querem encontrar um caminho
de alguma forma para fugir quando elas estão ofendidas por alguma coisa que aconteceu dentro da igreja local. E é interessante que eu já ouvi casos de pessoas que elas até aguardaram um tempo para poder sair, elas ficaram assim, pensaram assim, não, eu vou me resolver aqui com essa igreja, depois tiver tudo bem, eu vou lá e saio. Ora, se a pessoa sair no momento em que a mente dela está tudo bem para ela poder sair, então não está tudo bem. Então não foi resolvido, né? Porque se foi resolvido, por que sair? Se foi resolvido, por que trilhar o caminho para estar em outro lugar, buscando novos desafios, né? Eu já vi uma pessoa falar assim, não, pastor, eu quero sair porque eu preciso buscar novos horizontes, né? Eu preciso encontrar novas maneiras de crescer. E eu fiquei pensando, rapaz, será mesmo se a igreja é o fator limitante do crescimento de uma pessoa? Eu até imagino que existem igrejas que não pregam a palavra da forma como você quer receber, né? Como eu já citei aqui, talvez a música não é aquela que você quer receber, mas será se a igreja que você está indo ou que alguém está indo é a igreja que Deus está direcionando? Eu lhe digo uma coisa, eu venho já com uma mensagem central desse vídeo de hoje. Não permita que o diabo faça isso com você. Não permita que ele expulse você de uma igreja ou da igreja que você congrega por causa de uma ofensa. Porque eu vou lhe garantir uma coisa, em qualquer lugar onde você estiver, novas ofensas surgirão, novas situações surgirão. E aí? Você vai ficar indo de igreja em igreja para ver se encontra alguma que alguém não lhe ofenda ou que as coisas estejam plenamente perfeitas lá? Eu te garanto, não vai existir. Esse momento, esse dia e essa igreja, elas nunca vão chegar. O que Deus quer? Deus quer que você tenha vitória, triunfo sobre as ofensas que você um dia viveu. Até eu como pastor, Cristo, eu também tenho ofensas que eu preciso vencê-las, né? Que eu preciso primeiro vivenciá-las, eu não vou escolher, claro, mas acabo vivenciando, mas eu tenho que vencê-las, uma a uma. Não existe uma vida, até mesmo dentro da nossa casa, né? Um relacionamento entre marido e mulher, relacionamento entre filhos. Quantas pessoas estão frustradas aí, pais e mães, com relacionamento entre eles e os filhos que são frustrados. Mas nem por isso eles abandonam os filhos. Nem por isso filhos abandonam os pais. É claro que acontece uma outra exceção, não é? Mas esse não é o caminho ideal. O caminho ideal é a gente sentar para resolver. O caminho ideal, querido, é você sentar com sua liderança, sentar com seu pastor, né? Pedir perdão até mesmo quando foi você que cometeu aquilo. Amém? Para que tudo que há entre vocês seja completamente resolvido e o caminho de vocês não seja atrapalhado por uma armadilha do diabo. Em falar de armadilha, o assunto do próximo vídeo é justamente falando sobre isso, que a ofensa é uma armadilha. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu quero abrir aqui duas passagens para a gente meditar. A primeira está aqui em Mateus capítulo 18, verso 7, que diz assim, ó: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pela qual vem o escândalo. Em uma outra versão aqui, na Bíblia NTLH, diz assim, ó: ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. É interessante que a palavra escândalo aqui, no próximo vídeo eu vou abordar um pouco mais, mas a palavra escândalo aqui, ela trata-se de uma isca. É interessante isso, né? Algo que é colocado ali para tentar pegar você, né? E impedir você de continuar na sua jornada. Eu quero garantir a você que em qualquer época da sua vida, lidando com qualquer pessoa que seja, você pode passar por momentos em que escândalos virão. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, permaneça sóbrio. A Bíblia diz aqui em João capítulo 16, no verso 1, olha o que diz aqui, ó, na Bíblia Revista Atualizada. Diz assim, ó: tenho-vos dito isso, ou vos dito essas coisas, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Queridos, o próprio Jesus já nos advertiu, né, de que nós teríamos em algum momento da vida que passar por momentos em que a gente vai se escandalizar com alguma coisa, vai ter ali alguma ofensa, algo que venha para tentar roubar o nosso foco e a nossa fé. Mas inclusive sobre isso, Deus quer que nós sejamos vencedores. Ainda que algo tenha levantado na sua vida para tentar parar você com relação à igreja local, eu quero dar uma palavra para você nesse momento. Levante-se pela fé. Levante-se pela fé. Nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei qual a hora você assiste esse vídeo, mas levante-se pela fé.
Da mesma forma que você se levanta pela fé para você receber algo da parte do Senhor, para você alcançar uma bênção, um milagre da parte de Deus, eu digo para você, levante-se pela fé para viver os melhores dias na igreja na qual você faz parte. Sabe por quê? Porque foi lá onde Deus colocou você, foi lá onde Ele te plantou. Não permita que o diabo alcance vantagem sobre a sua vida. Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.